Infelizmente, desde joelho. Infelizmente, a gente vai entender o que está infelizmente. Ele pode ligar o celular. Maria. Bom dia, irmão. Bom dia pra você, né? Bom dia, Gustavo. Vai dar alfa aí. Mas vai ficar ontem, né? Aí eu vou levar ele. Tem lugar aqui, já tem um monte de dirigente aí. Se quiser sentar por aqui, agora fica quieto. Pega o bar aqui e já sabe. Bota a gema e. Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo as palavras do Salmo 146. A palavra do Senhor diz: Aleluia! Louvo minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes e nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Vamos nos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor,
Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar com alegria o hino 96, página 37. Hino 96. Hino 96, página 37. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor todos os povos, tributai ao Senhor, dai glória ao seu nome, com ofertas no seu templo entrai, adorai ao Senhor em santa beleza, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, não se abale ao mundo que ele fez. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Alegrem-se os céus, exultem a terra, ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e o que nele há, contemplem-se as árvores dos bosques, na presença do Senhor, o Rei justo e reto, que com fialdade julgará os povos e com sua palavra julgará a terra e também o mundo com justiça. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
e formosura do seu santuário. Os irmãos podem sentar. Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Vamos ouvir as 10 palavras de amor do nosso Deus, o padrão de santidade que Ele exige de cada um de nós. E nós não temos condições de por nós mesmos cumprir, mas que em Cristo todos nós cumprimos. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos responder ao Senhor. Vamos cantar o Salmo 19a. Página 22, Salmo 19a. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais
mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Oremos, irmãos. Amado Deus e bondoso Pai que está no céu, que alegria, Pai, podermos nos reunir nessa manhã, atendendo o santo chamamento, a santa convocação que o Senhor faz por meio dos presbíteros, para nesse dia maravilhoso, iniciá-lo na tua presença, dando graça e glória a ti, dando o louvor que a ti é devido, honrando ao nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o Senhor possa conceder graça a cada um de nós, que o possa derramar do teu Espírito sobre nós que somos fracos e pecadores. E como acabamos de ver, Pai, por meio da santa lei, nós não temos nenhuma condição de cumprir um só desses mandamentos. Louvado seja teu nome por causa de Cristo, esse que cumpriu em nosso lugar todos os mandamentos de maneira perfeita, santa e pura. Obrigado, Pai. Que o Senhor seja conosco quando ouvirmos a pregação, a leitura da tua palavra, Senhor. Que nada interno ou externo possa atrapalhar a boa ordem do culto, mas que Cristo seja o centro da pregação, Cristo crucificado. Rogamos a tua bênção, Senhor, sobre a nossa congregação missionária de Fortaleza, nossa congregação de Caruaru, nossa congregação de Alberto Maia. Rogamos sobre a nossa humilde confederação, cada igreja, cada congregação, Senhor. Que o Senhor seja com todos os nossos irmãos. Mas também rogamos pelas igrejas no país, e não só no nosso país, mundo afora. Igrejas que estão sendo perseguidas, Senhor, por causa do teu nome. Fortalece os nossos irmãos nesse momento de luta. Mostra a eles, Senhor, que isso vai passar e que nós reinaremos eternamente. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos doentes, que são muitos. Em especial, queremos lembrar do nosso irmão Dega. Que o Senhor possa fortalecê-lo nesse momento de luta. Mas não só ele, Senhor. Temos muitos doentes no nosso meio. Que o Senhor fortaleça cada um. Também aqueles que estão fracos na fé, que estão precisando da tua mão poderosa e estendida em favor deles. Ser com eles, Pai, conforme a tua benevolência, conforme a tua vontade. É em nome de Cristo que nós oramos, rogando o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, a pregação de hoje, o texto é o Dia do Senhor 37, doutrina bíblica exposta por meio do Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 37. A primeira leitura se encontra em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 37. Mateus, capítulo 5,
do versículo 33 ao versículo 37. Cinco, 33 ao 37. Assim diz a palavra do Senhor. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Agora vamos para o Antigo Testamento, Eclesiastes, também capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Depois de Provérbio, Eclesiastes, antes de cantar. Tem por epígrafe a loucura de votos precipitados. Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, a palavra do Senhor diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque de muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Agora vamos para o catecismo. Dia do Senhor 37, pergunta 101 e 102. Pergunta 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Resposta: sim. Quando o governo o exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus e foi assim utilizado de maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Pergunta 102. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Resposta: não. O juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Até aqui, irmãos.
Amados irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Com essas palavras, o Senhor nos deu o terceiro mandamento. Mas eu pergunto, qual é a importância desse mandamento em nossas vidas? O que Deus proíbe nesse mandamento? O que Deus exige de nós nesse mandamento? Será que podemos usar o nome de Deus de nenhuma forma? Meus irmãos, o Senhor não proíbe o uso do seu nome, mas proíbe o uso errado ou o uso leviano, o uso em vão do seu nome. Há vários pecados que Deus nos proíbe de cometer em relação ao uso de seu nome. Por exemplo, Deus nos proíbe blasfemar o seu nome por meio de murmurações e de maldições. Deus nos proíbe de usar o seu nome levianamente, em vão, à toa. Deus nos proíbe de envergonhar o seu nome com a nossa má conduta. Deus nos proíbe a omissão diante do pecado contra o terceiro mandamento. Por outro lado, o Senhor exige de nós, no terceiro mandamento, que usemos o seu nome somente com temor e com reverência. Que confessemos o seu nome corretamente. Que glorifiquemos o seu nome com atos e também com palavras. E ainda que repreendamos com coragem e com amor os que pecam contra o terceiro mandamento. E já aqui podemos ver que o terceiro mandamento é muito abrangente. Há várias maneiras de se pecar contra o terceiro mandamento. E também há várias maneiras de obedecer a esse mandamento. Além dessas que já vimos, outra maneira de pecar ou obedecer a esse mandamento é através da prática dos juramentos e votos. A questão dos juramentos e votos é um assunto ligado ao terceiro mandamento. O catecismo oferece um domingo inteiro para tratar desse assunto, que é o dia do Senhor 37. Por quê? Por duas razões. A primeira, porque juramentos e votos são coisas que fazemos na presença do Senhor e em nome do Senhor. Tem a ver com o uso do nome de Deus. E em segundo lugar, há também uma razão histórica, pois no século XVI, quando o catecismo foi formulado, havia um grupo de reformadores radicais chamados anabatistas, que negavam todo e qualquer uso de votos e juramentos por parte dos crentes. Eles excluíam o nome de Deus da vida pública do crente. E o dia do Senhor 37, ele combate esse falso ensino, explicando qual é o lugar e qual o propósito dos juramentos e votos na vida dos crentes. Os crentes podem jurar em nome do Senhor? Sim, irmão. Podemos jurar em nome do Senhor. E vamos ver que o juramento ou voto é um aspecto da vida cristã. Eu vos proclamo a palavra do Senhor sobre o seguinte tema: os crentes podem jurar em nome do Senhor. E veremos dois pontos. O primeiro, o juramento proibido, e o segundo, o juramento legítimo. Vou repetir o tema: os crentes podem jurar em nome do Senhor, o juramento proibido. Quando nós fazemos juramentos ou votos, nós estamos chamando a Deus para que Ele seja a testemunha das nossas palavras, das nossas afirmações, das nossas promessas. E estamos nos colocando diante de Deus como a nossa testemunha, a fim de que Ele, que é o único que conhece os nossos corações, nos abençoe se nós falarmos a verdade e nos castigue se nós estivermos jurando de maneira falsa.
Juramentos ou votos têm a ver com o nome de Deus e, dependendo da atitude dos que o fazem, eles podem honrar ou desonrar o Senhor. Mas eles devem ter o cuidado de não pecar contra o terceiro mandamento. E que tipo de juramento os crentes devem evitar para não pecar contra o terceiro mandamento? Deus nos proíbe de jurarmos falsamente em seu nome. Em Levítico, capítulo 19, versículo 12, Deus dá a seguinte ordem ao seu povo: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. O que Deus proíbe aqui é usar o seu nome num juramento para encobrir uma mentira. Jurar falsamente é proferir uma mentira em nome de Deus como se fosse verdade. Aquele que cometeu um pecado sério e sabe que, se for descoberto, ele vai sofrer as consequências do seu erro, ele pode chegar a jurar falsamente em nome de Deus para se livrar daquele castigo. Por exemplo, você pode pensar em um funcionário de um banco ou de um político muito influente que roubou grande quantia de dinheiro, mas que não há prova contra ele. Eles são tentados a jurar falsamente em nome de Deus. Mas isso é um pecado muito grave. Usar o nome de Deus para esconder uma mentira é algo que Deus abomina. Quem pratica falso juramento, ele pode enganar as pessoas até ele ser absolvido do juízo dos homens. Mas ele não pode enganar a Deus. Ele não pode enganar a Deus, porque Deus conhece os corações e não escapará do seu juízo se não houver arrependimento. Nenhuma circunstância o crente deve jurar falsamente. Não há justificativa para cometer esse pecado. Quem o faz segue o caminho do diabo, que é o pai da mentira. Por outro lado, o verdadeiro crente é aquele que jura com dano próprio e não se retrata, como diz o Salmo 15 no versículo 4. Ele pode até sofrer como inocente e por falar a verdade, mas não usará o nome de Deus em vão para encobrir uma mentira ou para se livrar do sofrimento. Além dos falsos juramentos, Deus nos proíbe todo tipo de juramento em nome de qualquer criatura. Vamos ler novamente a pergunta e resposta 102. Pergunta 102. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Resposta: não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Então, os juramentos e os votos que se fazem em nome do Senhor Deus têm como objetivo de honrar a Deus. E por que é dessa maneira? Por que é assim? Porque nos juramentos e votos, em nome de Deus, você invoca a Deus para que Deus seja a testemunha daquilo que você diz. Então, desse modo, você reconhece o poder de Deus, não só para lhe castigar, caso seja um falso juramento, e por isso você, como um cristão, não pode jurar pelos santos ou jurar por qualquer outra criatura, porque se você está fazendo isso, você dá a uma simples criatura a honra que pertence somente a Deus. Nesse momento é bom nós darmos uma olhada o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte de Mateus, que foi a nossa leitura do versículo 33 ao 37, sobre o juramento. E o Senhor, Ele disse ao seu povo:
de modo algum jureis. Então Jesus está proibindo todo e qualquer juramento com essas palavras. Os anabatistas achavam que sim, mas não é isso. Jesus proíbe aqui os juramentos desnecessários ou feitos em nome de qualquer outra criatura, juramentos ou votos que não honram o nome de Deus. Então é bom nós entendermos o contexto das palavras. Ele está combatendo a falsa ideia dos escribas e dos fariseus sobre os juramentos. E eles diziam, olha, se juramos em nome do Senhor, temos que cumprir o juramento. Mas se nós jurarmos em nome de qualquer coisa, sem mencionar o nome de Deus, então não tem importância. Podemos descumprir o juramento. Por causa disso, naquela época, jurar virou uma brincadeira. E todos juravam a qualquer momento e por qualquer coisa. E alguns diziam, eu juro pelo céu. Outros diziam, eu juro pelo trono de Deus. E outros diziam, eu juro por Jerusalém. Eu juro pela minha cabeça. Você pode ver isso em Mateus capítulo 5, versículo 34 ao 36. Então pensavam que era necessário cumprir rigorosamente os juramentos para com Deus. E que, portanto, outros juramentos, juramento pelo céu, pelo trono de Deus ou por Jerusalém, eles não precisavam ser cumpridos. E assim muitos acharam uma brecha para falar com falsidade. Mas por que o Senhor Jesus Cristo condenou todos esses juramentos? Ele condenou porque ninguém pode fugir de Deus, seja qual for o seu juramento. Alguém pode jurar pelo céu, mas quem foi que fez o céu? Não foi Deus? Alguém pode jurar por Jerusalém, mas quem fez? Mas onde é que estava o templo, onde o Senhor habitava? Não estava lá em Jerusalém? Alguém pode jurar pela sua cabeça, mas de quem depende a nossa vida e a cor do nosso cabelo? Não é de Deus? Então o Senhor aqui, Ele quer ensinar que todos nós, em qualquer momento que falamos ou que fazemos promessa, nós precisamos ter consciência da presença de Deus. E por isso não apenas o nosso falar, mas também o nosso proceder deve ser um procedimento coerente. Nós somos um povo chamado pelo nome de Deus e nós temos a obrigação de mostrar respeito a esse Deus quando nós falamos ou quando nós fazemos qualquer coisa. Não podemos falar um com o outro com falsidade. Não podemos jurar em nome de qualquer coisa criada apenas para jurar com falsidade. Esse foi o problema dos escribas e dos fariseus que Jesus condenou. O Senhor nos chama a evitar qualquer tipo de voto, qualquer tipo de juramento que quebre o terceiro mandamento e que provoque a sua ira. Mas Ele nos chama a cumprir esse mandamento com juramento legítimo. Esse é o nosso segundo ponto, juramento legítimo. Uma coisa que nós devemos ter em mente é que o não uso ou o uso errado do nome de Deus não anula o uso correto do seu nome. Os judeus tinham medo de proferir o nome de Deus. Outros usam o nome de Deus à toa, em vão. Mas o crente, como deve usar? Como o crente deve usar o nome de Deus? É legítimo para o crente usar o nome de Deus de modo piedoso, com temor, com reverência, inclusive por meio de votos e por meio de juramentos. O seu coração, ele deve estar cheio de temor e respeito a Deus. Quando ele for usar o seu nome nos seus juramentos e também nos seus votos.
E o catecismo ele fala de juramentos e votos legítimos que podem ser feitos pelos crentes. Vamos ver a pergunta e resposta 101. Dia do Senhor 37, pergunta 101. Mas será que podemos de modo piedoso fazer juramentos e votos em nome de Deus? Resposta: sim, quando o governo exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige, para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus, e foi assim utilizado de maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Observe que a instrução do catecismo não é uma invenção da igreja, mas ela está baseada na palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre juramentos e votos legítimos em nome de Deus. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. A palavra do Senhor diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Mas não só aqui, veja o capítulo 10, versículo 20. Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Além dessa ordem clara do Senhor Deus, nós podemos ver exemplos bíblicos também dos seus servos. Eles fizeram votos e juramentos em nome do Senhor. Por exemplo, Abraão fez juramento em nome do Senhor em Gênesis capítulo 21, versículo 24. Neemias fez o povo de Deus jurar diante dele de que eles seriam obedientes conforme o que eles prometeram. Neemias capítulo 5, versículo 11 a 13. Paulo invocou o nome do Senhor para testemunhar a certeza das suas palavras. Romanos capítulo 1, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Além disso, Eclesiastes no capítulo 5, versículo 4, fala da prática do voto, de votos que o povo de Deus fazia. E nesse momento, é bom a gente notar a distinção entre juramento e voto. O juramento é uma invocação ao nome do Senhor, uma invocação solene do nome de Deus, para que Ele testemunhe as declarações e promessas que proferimos e nos castigue se nós falarmos mentira. Por sua vez, o voto é um ato devocional, é um ato voluntário, ligado à oração, onde o crente promete mostrar a sua gratidão a Deus pelos favores recebidos. E você pode ver Gênesis, capítulo 28, versículo 20 até o 22, Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 21 ao versículo 23. Então, o voto é uma coisa séria e deve sim ser cumprido a qualquer custo. É melhor não fazer um voto ao Senhor do que fazê-lo e não cumpri-lo, como diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Então, eu pergunto, em que situação o crente pode fazer o voto e juramento legítimo em nome do Senhor? Somente quando o governo exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige, para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Então aqui, o catecismo ele coloca duas situações quando você pode fazer juramentos e votos em nome do Senhor. Então a primeira situação é quando as autoridades os exigem de você. Um tribunal
ou um juiz, ele pode exigir que testemunha faça o juramento de falarem somente a verdade num julgamento. Então, as autoridades, elas são ministras de Deus e podem exigir dos cidadãos juramentos para falar a verdade a fim de promover a justiça. Os crentes, eles podem se submeter a esses juramentos. E quando isso acontecer, eles devem sim falar a verdade para a glória de Deus e para promover a justiça na sociedade. Isso pode também acontecer dentro da igreja. Pois a igreja ainda não é perfeita. O que fazer, por exemplo, se um membro da igreja acusa o outro membro de estar usando mentiras que o acusado dificilmente pode contestar? Nesse caso, é necessário que o membro acusado, a pedido do conselho, testifique a sua inocência por meio de um juramento perante Deus e sua igreja. A segunda situação é quando a necessidade o exige para que se guarde e se promovam a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Em que situações nós podemos pensar agora? Nós podemos pensar naquelas ocasiões em que nós fazemos um juramento ou um voto solene diante de Deus e também diante dos homens. Pense no contexto da sociedade de modo geral. Aquelas pessoas que assumem cargos políticos de grande importância para a sociedade, como governadores, mas também médicos, professores, policiais, juízes e muitos outros. Todos esses são obrigados a jurar lealdade à Constituição do país a fim de exercerem a sua profissão fielmente para o bem das pessoas. Então, quando eles não fazem, eles estão quebrando o seu juramento e pecando contra o terceiro mandamento da lei de Deus. Mas também podemos pensar no contexto da igreja. Como cristãos, já fizemos em ocasiões necessárias e solenes juramentos e votos no nome do Senhor. Por exemplo, quando você batizou o seu filho, naquele dia o Senhor manifestou a sua fidelidade, relembrando e garantindo a você as promessas e bênçãos que Ele tem para você e para os seus filhos no batismo. Ao mesmo tempo, você também faz juramento de manifestar a sua fidelidade ao Senhor, dedicando-se à educação cristã dos seus filhos. Vocês que são pais crentes, se lembram desse juramento? Será que vocês têm se esforçado com a graça de Deus para cumprir as promessas que vocês fizeram a Deus de educar os seus filhos no caminho do Senhor? Pense também no dia em que você fez a sua pública profissão de fé. O Senhor foi testemunha da sua resposta positiva que você deu e do compromisso que você assumiu de ser membro fiel da Igreja de Cristo. O Senhor, Ele te dá muitas bênçãos como membro da igreja dele. Ele perdoa os teus pecados, Ele te dá o privilégio da comunhão dos santos. Ele te ajuda a ser um crente fiel por meio do seu Espírito Santo. Mas o que é que você tem feito? Você se lembra do seu juramento? Você tem sido membro fiel da sua igreja? Você tem se esforçado com a graça de Deus e o auxílio do Espírito Santo para ser um membro vivo da igreja dele? Lembre-se, você prometeu permanecer fiel na doutrina da palavra de Deus.
Você prometeu usar os seus dons com vontade e alegria na igreja. Você prometeu contribuir alegremente com as suas ofertas para manter a obra diaconal e o ministério da palavra. Você prometeu guardar fielmente o dia do Senhor, prestando culto a Ele e não deixando de adorá-lo por motivos banais. Você prometeu se sujeitar à supervisão e à disciplina dos oficiais na igreja. Caso você erre em doutrina e vida, não se esqueça do juramento que você fez, mas avalie a sua vida. O que é que você tem feito? Você tem andado de acordo com a vocação que você recebeu do Senhor? Você se esforça para manter as suas promessas? Você tem usado os seus dons para edificar com alegria a igreja? Você tem contribuído bem com as suas ofertas? Você tem se alegrado no dia do Senhor, prestando culto a Ele? Você tem recebido com humildade a exortação e a repreensão dos seus oficiais? Meus irmãos, se nós já dissemos sim na presença do Senhor, a nossa vida de cada dia não deve falar uma linguagem diferente. Nosso viver deve ser coerente com aquilo que nós cremos, mas também com aquilo que nós confessamos. Podemos pensar também em outras situações. Por exemplo, os que foram ordenados oficiais da igreja, eles devem lembrar do seu juramento e se esforçar para servir fielmente ao Senhor e à sua igreja como prometeram. Também aqueles que são casados, que se casaram, devem lembrar do seu voto de ser fiel um ao outro até que a morte os separe, e se esforçar para cumprir a sua promessa. É isso, irmãos, que Deus espera de cada um de nós na vocação que Ele nos deu. Ele está presente na nossa vida. Lembre-se que em cada uma dessas situações nós fizemos um juramento em nome do Senhor. Nós o invocamos para testemunhar a veracidade das nossas palavras, dos nossos votos, dos nossos juramentos. Nunca esqueça que o Senhor conhece a toda e tudo na tua vida. Ele sabe de tudo que está no mais íntimo do seu coração. Então, você não pode viver escondido aos olhos do Senhor. E Ele ouve. E Ele se lembra de cada palavra que você fala. E Ele observa cada passo que você dá. Meus irmãos, nós vivemos diante do Senhor. Nós estamos conscientes disso. Nós temos honrado o Senhor com os nossos votos, com os nossos juramentos. Talvez até você se desanime de ouvir essas coisas, desanime consigo mesmo de ouvir essas coisas e reconheça, realmente eu não tenho me esforçado para servir fielmente ao Senhor. Eu não tenho sido fiel ao juramento que eu fiz. Eu não tenho me esforçado e gastado tempo para ensinar a palavra de Deus aos meus filhos. Eu não tenho sido um membro fiel na igreja do Senhor. Eu tenho desprezado a palavra de Deus e os sacramentos. Eu não tenho contribuído fielmente com as minhas ofertas. Enfim, eu tenho falhado como membro da igreja, como trabalhador,
como pai, como mãe, como marido, como esposa, ou como filho. E o que eu devo fazer? Não se desespere da misericórdia de Deus. E nem continue vivendo nessa vida de infidelidade. Mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele é a sua esperança. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode renovar as suas forças. Ele morreu para perdoar todos os teus pecados. Ele viveu para cumprir perfeitamente todos os mandamentos de Deus. Inclusive o terceiro mandamento. No teu lugar. Ele quer te dar a sua justiça. Ele foi fiel a todos os seus atos e todas as suas palavras. E o resultado disso foi que ele garantiu a sua salvação. Alegre-se em Cristo. Confie em Cristo. Somente de Cristo vem o perdão e a graça para você ser fiel às promessas que você fez e a viver para a glória de Deus e o bem do nosso próximo, como diz João capítulo 15, versículo 6. É isso mesmo, meu irmão. Quando mantemos a nossa palavra, como nós cumprimos as promessas que nós fizemos nos nossos juramentos, nos nossos votos, com o auxílio de Deus, o nome dele é glorificado em nossas vidas e nós promovemos o bem do nosso próximo. Não é assim mesmo que acontece, meus irmãos? Quando nós temos uma vida voltada para Deus, quando nós cumprimos as promessas que fizemos no batismo, os nossos filhos, eles são abençoados com uma boa educação. Quando nós cumprimos as promessas que nós fizemos na profissão de fé, nós contribuímos para a edificação e o crescimento da igreja e o crescimento do nosso próximo. E ele é abençoado com o nosso bom testemunho. Quando nós somos fiéis aos votos do nosso casamento, o nosso cônjuge e os nossos filhos são todos abençoados. E o resultado disso, irmãos, é um lar feliz. Um lar feliz em Cristo. Que o Senhor Jesus, ele nos ajude a honrarmos o seu santo nome em todas as áreas da nossa vida. E nos dê força para que possamos cumprir os nossos votos e juramentos para a sua glória, mas também para o bem próximo. Amém. Vamos responder ao Senhor com o Salmo 145. Página 47, Salmo 145. Salmo 146. Aleluia, aleluia. Minha alma louva ao Senhor. Vou cantar com alegria. Deus merece meu louvor. A Ele eu cantarei. Toda a vida o louvarei. Não em príncipes confieis, que não poderão salvar. Com um homem contaríeis, ao pó ele vai tornar.
Deus que ajudou Jacó e sentindo-se aflito, se conforta no Senhor. Ele que fez terra e céu, sempre se mantém fiel. Deus é quem ao oprimido a sua justiça faz. Abre a porta ao detido, pão para o faminto traz. Quem cura o cego é Deus, salvado para todos os seus. Deus que ampara a viúva e órfã e o estrangeiro vê. Nota onde os ímpios andam, mostra-lhes que Ele é Rei. Sião, teu Deus reinará. Aleluia, aleluia. Oremos. Nosso Pai, obrigado, Senhor, pela pregação que acabamos de ouvir. Obrigado por, Senhor, nos lembrar dos votos e juramentos que nós já fizemos diante da Tua presença. Obrigado por, Senhor, lembrar a cada um de nós o quanto nós somos fracos em esquecer os juramentos e incumpri-los. Mas também obrigado, Senhor, quando nós fazemos juramento falso e o Senhor nos repreende para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão. Então, Senhor, nos perdoa. Perdoa quando fizemos juramentos falsos, votos falsos. Perdoa quando nós mentimos para o nosso próximo. Perdoa, meu Deus. Tu és bom, és santo, és digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Mas não só nos perdoa, nos fortalece para que possamos dizer a verdade sempre, em todos os momentos, nem que isso custe um alto preço. Em nome de Cristo que nós oramos, rogando da certeza da aplicação da Tua palavra em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Amém. Irmão, chegou o momento de demonstrarmos a nossa gratidão por meio dos nossos votos. Quero lembrar aos nossos visitantes que não se sintam constrangidos em ofertar, pois isso é um privilégio dos membros da Igreja de Cristo. E enquanto nós recolhemos, o irmão Marcílio recolhe as ofertas, vamos cantar o hino 90. Cantarei da tua graça. Página 81, hino 90. Cantarei da tua graça, ó Senhor, para sempre cantarei. Cantarei, cantarei da tua graça, ó Senhor, para sempre cantarei da tua graça, ó Senhor. Os lábios meus proclamarão tua constância, tua constância. Os lábios meus proclamarão tua constância, toda geração. Cantarei da tua graça, ó Senhor,
para sempre cantarei da tua graça, ó Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor pelo culto ordeiro que Ele nos concedeu. Vamos agradecer pelas ofertas devolvidas, que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela boa ordem do culto, porque nada interno nem externo atrapalhou a boa ordem. Obrigado pelas ofertas aqui devolvidas. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão parados e desempregados, que possa abrir uma porta para que eles possam sustentar suas famílias, mas também doar com liberalidade, conforme nos aprendemos hoje, e com alegria. Possamos sustentar as viúvas e os órfãos e os necessitados do nosso meio, e sustentar o ministério da palavra, Senhor, pois é o alimento das nossas almas. Nos leva, nos despede em paz nesse dia maravilhoso. E nos prepara, Senhor, para o culto da noite. Que possamos nos alegrar em Te servir. Não só hoje, mas eternamente, em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Elisandro Rabelo, pastor missionário da Igreja do Grande Recife, trabalhando em Fortaleza. Desejo a todos um bom dia. Quero lembrar que o nosso segundo culto será às 18 horas. Então, que Deus vos abençoe e tenha um bom dia.